Olá, meus queridos jovens! Eu fico muito feliz em reencontrá-los novamente. Primeiramente, saber que nós estamos chegando ao final de 2021, poder contar vitória nesses 2 anos de tantas oscilações aí devido à pandemia que tivemos. Estamos chegando, concluindo o 3º ano do ensino médio, mais uma vitória. E vocês, meus queridos professores, que estão aí nos respectivos lugares, eu falei a palavra lugares, é aquele local que você sente afetividade, nos referidos lugares de Rondônia, com esses queridos jovens, com certeza já estão preparando aí a despedida, porque 2022 é ano de faculdade. Aí, claro, nada melhor do que jovens como vocês fazendo um curso superior, contribuindo para uma Rondônia melhor. Que é justamente isso que nós estamos falando. Eu, o professor Arimateia, junto com o professor Jorge, o professor Rogério e a nossa intérprete Aldelina, estamos aqui com toda essa equipe da mediação, levando o que é de melhor em termos de educação para vocês. Na nossa aula de hoje, que é a aula 3.1, nós iremos, 4.1, nós iremos falar já da biosfera, da vegetação, tá? Claro que em biologia também você fala, certo? Dos animais, mas vou aqui lembrar para vocês, a aula 1, o que foi a aula 1? A localização de Rondônia dentro do nosso espaço Brasil, tá? Levando em consideração nosso território, analisamos nossos limites territoriais, que nós chamamos geralmente de fronteiras, uma grande fronteira internacional que é com a Bolívia. Levamos em consideração a nossa localização dentro do planeta, que estamos na zona intertropical. Levamos em consideração que nós estamos na Amazônia Legal. Isso nós vimos na aula 1.1. A aula 2.1, nós falamos de litosfera. Que essa litosfera, nós estamos falando da estrutura geológica, que no caso de Rondônia nós temos escudos cristalinos e bacias sedimentares. E não é só de Rondônia, é do Brasil. Aí em Rondônia nós temos os tipos de relevo, que foi o atual, a planície amazônica, que é onde está a cidade de Porto Velho, a planície do Guaporé, que você pega Guajará-Mirim, Costa Marques, toda essa região, Vale do Guaporé. Grande parte do nosso estado está na chamada Depressão Amazônica, em costa setentrional. O que é setentrional? Não, é em costa meridional, ok? Meridional amazônica. E Chapada dos Parecis, Pacás Novos. Beleza? Isso foi a aula 2.1. Sem esquecer que na aula 2.1 nós falamos do solo, que é de grande importância para a produção agrícola, que o nosso estado é um grande produtor agrícola dentro desse nosso Brasil. A agricultura de subsistência, esses 3 que eu referi para vocês, estão relacionados diretamente com o solo, mas, muito importante, tem tudo a ver com o clima. Eu falei clima, tá? Toma cuidado, clima e tempo são diferentes. Isso estudamos na aula 3.1. O clima predominante no nosso estado é o clima equatorial, com uma transição para o tropical. E aí, professor, mas eu vou dizer que é equatorial ou que é tropical? Depende muito da pergunta, tá? Essa pergunta em provas fica muito a desejar, tá certo? Mas nós temos também uma friagem. O ano de 2021 foi marcado por uma grande friagem em Rondônia. Quem provocou essa grande friagem em Rondônia? A massa polar atlântica. Mas quem manda em Rondônia chuva muito é a massa equatorial continental. Só que essa massa equatorial continental,
que provoca muita chuva? Claro que ela vai provocar um grande crescimento da biosfera. E aí, biosfera eu tenho tanto a vegetação, que é fitogeografia também, quanto também eu tenho a floresta. Beleza? Tem animais e tem vegetais. Portanto, isso é a biosfera. Certo? A geografia preocupa mais com a formação vegetal. E da maneira que nós temos uma transição do clima equatorial para o clima tropical, nós vamos ter uma transição de formações florestais para a formação do cerrado. Portanto, eu estou falando de 2 biomas no Brasil. Isso tudo levando em consideração as interações do meio físico e o processo de transformação da paisagem. Certo? Portanto, vejam bem o conceito de biosfera. É constituída de elementos naturais que favorecem o desenvolvimento da vida e de todos os elementos que funcionam como uma máquina, onde cada um tem sua importância. Eu falei cada um. Tem uns pequenininhos, pequititos. Você estuda em biologia. Tá? Muitas vezes você faz aquela plantação linda, por exemplo, de hortifruti grangeiros, e vê umas pragas que você nem viu. E ele detona com a sua produção. Isso é o quê? Biosfera. Ok? Portanto, já a vegetação original está relacionado com os fatores do clima. E aí eu falei que nós temos 2 biomas de transição. Ok? Veja só, aí aparece floresta, 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 tudo é floresta, certo? É uma classificação que só você estudando ao pé da letra. O outro é o cerrado e outra é a formação de zonas de campos. Vejam só o mapa agora. Professor, fala. O que é que nós temos aqui, ó? Cobertura da vegetação. Beleza? Veja só. Cobertura, ó. E o uso da terra. Esse mapa, ele é de 2013, tá aqui, ó. Essa parte, ele está faltando aqui a legenda dele, tá? O erro não é nosso, tá? De onde veio a fonte, tá? Deixar isso bem claro. Aqui aparece o Mato Grosso, que é a parte leste, aqui aparece a Bolívia, o Acre, o Amazonas, tá? Mato Grosso aqui novamente, Bolívia. Se você não aprender os limites de Rondônia, meus queridos, eu vou te dar umas porradas, tá? Veja só, isso aqui representa a área desmatada, portanto, isso aqui é a BR-364, ó. Até chegar a Porto Velho e vai para o Acre, ó. Ok? Portanto, é a BR-364. Puxa, professor, é mesmo? É. Quer saber onde está o rio? Aqui, ó. O rio é aqui, ó. Rio Guaporé, mas depois vem o Mamoré, aí depois ele junta aqui com o Bento, nós vamos ver a aula sequência dessa aqui, ó, Rio Madeira, Rio Madeira, aí vai embora por aqui, vai embora. Aí você tem por aqui o Rio Ji-Paraná, o Rio Machado, vai quase que saindo aqui e desemboca aqui, ó. Daqui, do sul do estado, tem o Rio Rus vindo para cá, certo? Mas aqui nós temos um grande desmatamento nessa região. Portanto, aqui, se aqui essa região é o Vale do Guaporé, professor, tem aqui o desmatamento, tem aqui a 429, vai para Costa Marques. Sai aqui da... deixa eu mudar aqui a cor dessa outra rodovia aqui, 429, aqui é a rodovia, ok? Vem para cá. Tem desmatamento também. Tem mais outras por aqui, ó. Vai também aqui para Guajará-Mirim, são as chamadas estradas vicinais. Aí vem as linhas. Mas aqui no Vale do Guaporé, eu tenho a região que tem inundações aqui.
Quem conhece o Vale do Guaporé, levanta o braço aí, para ver. Legal. Ih, a maior parte conhece só o Vale do Guaporé. Muita gente levanta aqui o braço. A floresta mais exorbitante está aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Certo? Porque aqui tem a questão do relevo, tem a questão do solo, aí vai sofrendo alterações. E aí pega mais ou menos por aqui assim, ó. Tudo isso aqui já tem uma transição para o cerrado. Claro que é um cerrado aqui diferente do cerrado de Goiânia, de Brasília, porque lá está bem mais em cima do Planalto, mas já vai ter uma transição, tá, gente? Portanto, nós temos a transição de uma formação florestal para uma formação de cerrado, ok? Mostra aqui para eu mostrar para esses meninos como é que faz isso aqui, tá? E vou na internet e procura, tá? No YouTube. Por sinal, falando de YouTube, procura no YouTube assim, anota aí, ó, tá? Transição da floresta, pelo professor Arimateia, da floresta, ó, para o cerrado, tá? Ele é assim, essa é a floresta, é fechada, certo? Olha aqui como é que estão as pernas, fechadona aqui, tá? A maneira que você vai pegando, ele vai abrindo assim, ó, vai abrindo, ó. Vai ficando aberto assim, troncos tortuosos, casca grossa, esse é o cerrado. Esse torto aqui é o cerrado. Esse aqui meus braços estão passando aqui em cima, cresceu tanto a floresta que passou aqui da câmera. Esse aqui é a floresta, tá? E o que contribui para essa floresta, professor Arimateia? Uma floresta exorbitante num solo pobre? Sim. A floresta, ela produz sua própria retroalimentação. Ok? O que é que significa isso? Significa de que essa floresta, a matéria-prima que vai caindo, com a quantidade de chuvas, o humus vai entrando em decomposição. Esse humus vai entrar em decomposição, faz a retroalimentação da planta. E aí você estuda em biologia que na Amazônia as raízes das plantas são rasas. Isso por quê? Porque há uma interconexão muito forte. E qual é que a prática que o homem usa para desmatar na Amazônia? Esse é o lado triste, que é o fogo, é uma técnica primitiva. E aí vai destruindo tudo, tá? Mas nós estamos falando aqui da floresta natural. E vocês, aí eu tenho certeza aqui, ó. Levanta o braço aí que já estou dentro da floresta. Levanta, 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 levanta. Oh, levanta! Tá? Eu vi aqui 100% levantou o braço. Que já andou na floresta. Interessante. Quantas pessoas não vêm da Europa, dos Estados Unidos para conhecer a floresta? A que nós conhecemos. E nós muitas vezes não damos valor a ela, tá? E ela é linda e maravilhosa. E aí lá dentro, o que é que você vai perceber? Que ela é fechada. Que ela tem patamares. Um detalhe, na Amazônia eu tenho vegetação de igapó, que fica dentro d'água direto, vegetação de várzea, que sofre inundações periódicas, e vegetação de terra firme. Três partes. Vou repetir. Igapó, está dentro da água direta, como uma Vitória Régia. Várzea, aí se eu falar uma planta de várzea, vocês vão ficar todos felizes. Eu também gosto muito dele, tá? O açaí, tá? O açaí é encontrado nas várzeas. Até me deu vontade agora de tomar um açaizinho, né? Nada mal. Sexta-feira à tarde, né? Aí, tem alguns pensando em outras coisas. Dizem, não, vamos lá, vamos seguir a aula, tá? Portanto, nós vamos também ter a vegetação de terra firme. E qual é que predomina, professor Arimateia? Terra firme, né? Portanto, essa é uma floresta rica em madeiras de lei, como, por exemplo, a cerejeira, maracatiara, mogno. Mas também tem aquele destaque que hoje é chamada de castanha do Brasil, que é a famosa castanha do Pará,
Quem é que nunca comeu castanha do Pará, né? Uma delícia. E eu falei de um outro que hoje é conhecido no mundo todo, o açaí. É gostoso demais, tá? Esse açaí passou a dominar o Brasil. Até eu chegando hoje na Paraíba, lá naquele sertão paraibano, uma seca desgraçada, diz assim, você quer açaí? Eu digo, o quê? Açaí, isso é a evolução dos meios de transportes. Beleza? Tá vendo como a nossa região é super importante? E aí, você pode conhecer outros tipos de vegetações, tá? Aqui lembrar bem claro para vocês, o Arimatea conhece muito de vegetação de caatinga, mandacaru, quando flora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão, mas aí nós temos o Silvinho, né, meu Silvio, meu querido, com aquelas músicas dele, Enquanto Eu Sou Pobre, o Silvio tem uma baita de uma música, Silvio, a NBAZ, né, NBAZ, né, o Gerson, é outro cara top da balada. Portanto, e por que não falar da professora Dani Brasil também, e mais vários outros que estão relacionados com essa floresta. Mas o mais importante de que tudo é quem? Vocês, que se divertem, que brincam, que faz um piquenique debaixo da vegetação da Amazônia. Essa nossa grande floresta está dividida em algumas partes. Vamos lá. Agora aqui é características de pesquisas, tá? Floresta ombrófila, a palavra ombrófila significa chuva, ok? Floresta é uma vegetação alta, fechada, como eu falei para vocês. Essa daqui está um pouco aberta, certo? Porque aqui nós estamos na transição do clima equatorial para o tropical, ó. Característica por apresentar troncos, ó, mais espaços, no extrato mais alto, tá? Um dorso descontínuo, que é lá em cima. Perdida a penetração da luz, tem lugar que a luz nem entra. E, em geral, povoada por palmeiras, cipós e bambus. É tipo predominante no estado, ocupando aproximadamente 55% da área da vegetação. Ok? Floresta ombrófila, aberta ainda, tem as espécies que sobressaem, quem? Cacau, por exemplo, ó. Expressiva na distribuição da BR-429, entre Presidente Médici e Costa Marques. Na fronteira com a Bolívia, na região de Guajará-Mirim, é comum também a presença de babaçu, tá? Açaí, patauá, tá? Eu não conheço, vocês conhecem, né? Piaçava eu conheço, ok? Eu não estudei geografia na Amazônia, deixar claro para vocês, tá? Por isso que alguns pontos aqui eu só conheço pelo livro. Vocês que estão aí conhecem mais do que eu. Agora, quem estudou aqui na Amazônia teve o prazer de desfrutar essa, olha só, essa imagem, essa paisagem lá dentro. Que coisa linda, coisa muito bonita. E aí o biólogo vai estudar cada detalhe desse, tá? Floresta ombrófila densa. Nessa daqui você tem a grande dificuldade, ó, dificultação da luz solar. E aí, isso tem na grande parte da região central do estado. Olha só, e aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho. Olha aí, é essa que eu conheço bem, né? Aqui nós temos um parque ecológico, um parque da cidade, eu vou lá passear. Nós vamos fazer uma aula lá de campo, né? Mas eu vou aí, atenção aí, galera! Atenção, galera! Eu vou andar ainda nesse estado de Rondônia por vários pontos, que eu já andei, mas conhecer vocês ainda, tá? Esse é o meu objetivo, até aposentar aos 95 anos. Portanto, olha só. Floresta estacional semidescida, esse tipo de floresta se desenvolve em solos com água, ó, móficos, encharcado, ó. Tá? Isso é um solo pobre, ok? Ele tem consolidados com baixa capacidade de retenção de água, em função de déficit hídrico, parte das espécies perdem as folhas, por isso a denominação de semidescida, descida que cai, tá? Semi, porque não cai toda, só uma parte, beleza? Floresta de transição em contato, ó, ok? Aí tem paineira, tem jatobá, tem garapa,
tá? É um tipo de vegetação, tá? É a transição entre o quê? A floresta e o cerrado. Vamos falar agora do cerrado, esse é melhor. Portanto, 2 pontos que vocês vão destacar aqui na nossa Amazônia. A floresta amazônica, que ela é uma floresta densa, tá? Ela é higrófila, ou higrófila é úmida, ela é latifoliada, as folhas daqui é grande, gigante, né? Latifoliada. Ela é verde o ano todo, que é perennifólia, certo? E ela tem uma rica biodiversidade, tá? Rica biodiversidade. Essa é a nossa floresta. Isso é aula de biologia. Não foi? Estudaram isso em biologia, não estudaram? Ótimo. Traz para a geografia agora. O cerrado, ó. Vegetação xeromórficas. Xenomórficas, produzido por estacionalidade ou estresse edáfico climático, ou seja, aquele problema da grande lavagem do solo, que fica muito rico em alumínio e ferro, certo? Portanto, nós vamos encontrar em Rondônia também isso aí. Formação pioneira em terrenos que têm inundações, tá? Podendo nós ter nessa região algumas florestas ou não, como por exemplo a ucuúbas, tá? Isso é mais, deixar isso bem claro sempre para vocês, está relacionado mais à biologia, tá? Aqui para a gente ter a noção. Olha só a formação aí pioneira, olha como o solo é alagado, tá? Mais uma vez, aula de biologia. Capinarana, também temos regiões que tem capinaranas, ok? Temos esse aqui, o mirizal também, ó. Olha aqui a imagem do mirizal. Beleza? Agora, lembra que eu falei disso aqui? Isso aqui é super importante, tá? Dá uma olhada nesse mapa. O que é que você entendeu aí desse mapa? Ele está mostrando o quê? Olha a leitura que você vai ter. Mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Quando é o período da cheia, tá? Na Amazônia, os rios elevam suas águas e ocorrem inundações em algumas regiões. Por sinal, os moradores dessa região vão ter as casas chamadas de quê? Palafitas. É uma vegetação, é uma residência no qual pegou troncos da vegetação, que eu me referi, e construiu o mais alto. A Amazônia, próximo aos grandes rios. Quem são os grandes rios? O Madeira é um deles. O Mamoré é um deles. O Guaporé é um desses rios. Portanto, esses rios têm cheias muito elevadas. Agora, o que é que ocorre na Amazônia? Professor, fala meu filho. Algumas vezes eu estou assistindo telejornais, eu estou vendo aqui na internet, que no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tem cheias grandes que levam várias pessoas. E por que na Amazônia não tem isso? As cheias daqui são tão grandes, aqui em Rondônia, 2014, choveu demais, teve inundações e não morreu ninguém sendo transportado pela cheia, porque o rio aqui vai subindo lentamente. Nós estamos numa região de planície. Portanto, vai sendo avisado. Ah, mas eu conheço alguém que morreu afogado. Aí tudo bem, que ele não sabia nadar. Mas aqui, ó, tu dá tempo de ir embora antes da cheia chegar. Tranquilo, tranquilo, é diferente. Muito diferente. Em cima disso, o que é que nós vamos ter muito aí? Aí entra a biodiversidade dessa interligação da vegetação com as espécies aquáticas. E aí nós vamos ter a grande variedade de peixes que nós temos no Rio Madeira. Ah, professor, alguns estão desaparecendo, aí é por causa da intervenção do homem. Mas nós temos muitos peixes aqui na Amazônia ligado com
a alimentação da própria vegetação. E aí, no período de alagamento, eles sobem. Quando é no período de estiagem, que a água vai baixando, eles ficam lá presos nos lagos. E aí vem o quê? Uma grande variedade de peixes para você ficar pescando lá. Mas, professor, e o que tem a ver isso com a vegetação? É interligação, meu filho. Tá? É interligação. Tá? Aí, na sua fazenda aí, já teve algum rio que ficou secando? Por que foi que ele secou? Porque desmatou tudo. Quando eu tenho a floresta, essa floresta serve para fazer um processo chamado de evapotranspiração. Olha que palavra bonita. Que nome é esse, professor? Volta novamente a esse nome. Evapotranspiração. Eita, palavra linda, maravilhosa. Que é evaporação pela vegetação. E isso serve para quê? Para o nosso ciclo hidrológico. Você está entendendo por que a nossa Amazônia, a nossa floresta, ela é tão importante para o equilíbrio climático global? Toma cuidado. Com isso, vocês já ouviram com os professores de biologia, né? A Amazônia não é pulmão do mundo, mas você encontra em muitas literaturas ainda dizendo que a Amazônia é pulmão do mundo. Isso por quê? Porque por muito tempo o homem acreditou que a Amazônia produzia muito oxigênio. Hoje não. O oxigênio vem de onde? Dos oceanos. Portanto, você está fazendo o quê? Uma relação entre a floresta e a biodiversidade, também aquática, certo? Portanto, veja só, nós falamos que a Amazônia tem um solo pobre, profundo, arenoso, com um clima equatorial, com elevada pluviosidade, elevada umidade do ar, provocada justamente pela evapotranspiração, que tem duas massas de ar, equatorial continental e equatorial atlântico, que são chamados de rios voadores, que nós temos uma floresta tropical, que é o nome dela, porque está dentro dos trópicos. Temos uma floresta amazônica, porque está relacionado a uma lenda das grandes mulheres guerreiras. Temos uma floresta ombrófila, porque a região tem muita chuva. Temos uma vegetação latifoliária, porque as folhas são muito grandes. Temos uma vegetação perene, porque ela é verde o ano todo. Temos uma vegetação higrófila, porque ela tem muita umidade. E temos 3 patamares. Igapó, é só na Amazônia brasileira que você vai encontrar isso. Igapó, várzea e terra firme. Essa várzea com essa terra firme, quando nós paramos para analisar o nosso processo histórico, aula de história de Rondônia, de história da Amazônia, um dos primeiros ciclos econômicos da Amazônia foi o quê? Como era o nome do ciclo? Do pau-brasil, professor. Não, eu acho que você confundiu. O pau-brasil foi na Mata Atlântica. Ah, professor, foi aquela drogas. Não, não é essa droga aqui não, tá? É drogas do sertão, tá? Drogas do sertão, aí sim, drogas do sertão, que são o quê? As riquezas dos nossos produtos extraídos da própria floresta. Isso lá no século XIX. Mas no final do século XIX, um cara com o nome de Goodyear, tem pneu aí, não tem o nome Goodyear? Portanto, esse cara era um cientista. O moleque dele tá aí, dá uma pedalada lá, pedal, a moda agora é fazer pedal, tá? E aí, ele inventou a vulcanização da borracha do látex da Amazônia. Por quê? Porque eles já tinham vindo na Amazônia, e tinham visto que os índios usavam umas botas, alguns aqui, e aí, tiravam de onde?
de uma planta chamada de seringueira. E a seringueira está onde? Na floresta. E foi um dos grandes momentos da Amazônia, final do século XIX, início do século XX, foi o ciclo da borracha. Que naquele momento, esse ciclo da borracha era uma preservação do meio ambiente. Tá? Uma preservação do meio ambiente. E quem é que tirava esse látex? Quem é que estava com interesse nesse látex? Era o capital internacional, segunda Revolução Industrial. Isso já caiu no Enem, tá? Aí tivemos o grande desenvolvimento de Manaus e tivemos a origem de duas cidades muito importantes, Porto Velho e Guajará-Mirim. Tudo relacionado a quê? À floresta. Está vendo só a importância que tem nessa floresta? Nós ainda podemos pensar em outro ponto, quando nós falamos da floresta. Qual é, professora Arimateia? Se ela for explorada de forma sustentável, nós temos uma grande riqueza que é a da farmácia, os farmáculos. Tá? Ou seja, nós temos muitas espécies ainda para estudar na Amazônia. A pesquisa científica, o grande desenvolvimento de pesquisa científica na Amazônia, por incrível que pareça, começou com um cara que está vivo ainda, que é o Fernando Henrique Cardoso. Ele trouxe alguns laboratórios de pesquisa para a Amazônia. Naquela época não tinha pesquisador, hoje tem, hoje evoluiu. Mas se é você, meu querido jovem, que está aí concluindo o ensino médio, quem deve pensar nessa Amazônia como não mais o pulmão do mundo, mas a Amazônia que vai dar o equilíbrio para a continuidade da vida. Isso recebe o nome de quê? Desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável, ele faz parte de um outro objetivo maior, que é o objetivo da ONU. Em 2021, nós estamos tendo uma reunião chamada COP26, e o que está em maior destaque aqui no cenário internacional é a Amazônia. E onde é que nós moramos? Na Amazônia. Portanto, nós que moramos na Amazônia, é que devemos ter a consciência da importância que tem tudo isso. O estado de Rondônia, eu, Arimateia, considero um estado que já evoluiu bastante, porque nós temos várias unidades de conservação. Podemos ainda progredir mais? Podemos. Tá? Mas para tanto precisamos de quê? De jovens como vocês, conscientes para uma Amazônia melhor. E aí, claro, eu gosto de agradecer sempre ao grande Criador do Universo por tudo isso. E a vocês, meus queridos jovens, porque sem vocês nós não teríamos mediação tecnológica. Portanto, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.